Agora, caso você queira elaborar massas de vegetais, você deverá utilizar 2 kg de farinha de trigo, 200 gramas de semolina, 200 a 300 gramas de vegetais, 1.200 ml de água, 40 gramas de sal, 40 ml de vinagre, 40 gramas de gordura e 20 gramas de fermento instantâneo. Os vegetais podem ser açafrão, espinafre, beterraba, tomate seco, cenoura, rúcula, entre outros, desidratados ou não. Aqui temos uma massa de cenoura, outra de espinafre e outra de beterraba. Seja lá qual for o tipo de massa, o processo de elaboração é o mesmo que você aprendeu no módulo anterior. Veja nestas imagens uma massa de espinafre sendo elaborada. Independente do tipo de massa a ser elaborado, 2 kg de farinha são suficientes para elaborar 11 discos de massa média, com 35 centímetros de diâmetro. Agora que você já sabe elaborar os diferentes tipos de massas e usar o forno, vamos dar mais um passo adiante. Vamos partir para a elaboração das pizzas, quando você terá a oportunidade de ver os diferentes tipos de massas sendo utilizados. Vale lembrar que você poderá utilizar discos de diferentes tamanhos, com massa fina, média ou grossa, sem borda, com borda simples ou recheada. Além disso, você poderá ainda utilizar tanto o método direto como o indireto. Os ingredientes necessários para fazer a cobertura da pizza de mussarela são os seguintes: 80 gramas de molho de tomate, 400 gramas de mussarela ralada, e orégano e azeitona verde a gosto. Vamos acompanhar a elaboração desta pizza usando o método indireto, massa grossa e sem borda. Coloque sobre a mesa a pá de madeira com a massa, já com molho de tomate. Em seguida, coloque a mussarela. Agora leve a pizza ao forno para assar por 1 a 2 minutos. Procure fornear bem para que o assamento seja uniforme. Depois, retire a pizza do forno, coloque sobre uma pedra ou em uma assadeira e leve para a mesa para fazer a finalização. Espalhe orégano por cima. Depois, corte a pizza com uma espátula. E finalize decorando com azeitona. A pizza margherita deverá ser obtida fazendo uma cobertura com 80 gramas de molho de tomate, 400 gramas de mussarela, 10 a 15 fatias de tomate, 30 gramas de parmesão ralado e manjericão e azeitona verde a gosto. A elaboração dessa pizza será demonstrada utilizando-se o método direto, uma massa média com borda simples. Coloque a massa aberta sobre a pá de madeira. Retire o restante de farinha com uma escova e, em seguida, coloque o molho de tomate. Em seguida, coloque a mussarela. E, por fim, coloque as fatias de tomate. Feito isso, leve a pizza para assar. Depois, retire a pizza do forno. Coloque em uma pedra ou assadeira e leve para a mesa para ser finalizada. Coloque o manjericão sobre a pizza assada. Em seguida, o parmesão ralado. E, por fim, o orégano. Corte a pizza e decore com azeitona.
Conheça agora os ingredientes e suas respectivas quantidades necessários para a cobertura da pizza de calabresa. 80 gramas de molho de tomate, 150 gramas de calabresa, 200 gramas de mussarela, 80 gramas de cebola fatiada e orégano e azeitona preta a gosto. A calabresa precisa ser pré-assada por aproximadamente 3 minutos e escorrida antes de ser utilizada na cobertura da pizza. Enquanto ela escorre, prepare a massa para receber a cobertura. Em nossa demonstração, vamos utilizar o método indireto e uma massa fina e sem borda. Depois de pré-assar a massa já com o molho de tomate, você deverá fazer a sua cobertura. Primeiro, deverá colocar a mussarela sobre o disco. Em seguida, a calabresa pré-assada e escorrida. E, por fim, a cebola fatiada. Feito isso, leve a pizza para assar. Quando estiver assada, retire a pizza do forno, coloque em uma pedra ou assadeira e leve para a mesa. Corte a pizza, coloque orégano e decore com azeitonas. Os ingredientes utilizados para fazer a cobertura da pizza portuguesa são 80 gramas de molho de tomate, 200 gramas de mussarela, 150 gramas de presunto, 50 gramas de cebola fatiada, um ovo cozido, 10 gramas de ervilha e orégano e azeitona preta a gosto. Agora iremos demonstrar a elaboração desta pizza utilizando o método direto. A massa será grossa e terá borda simples. Coloque o molho de tomate e espalhe bem com uma colher. Em seguida, coloque a mussarela, o presunto picado, a ervilha, depois o ovo picado ou fatiado e depois a cebola fatiada. Agora, coloque um pouco de mussarela ralada por cima e leve para assar. Depois de assada, retire a pizza do forno e coloque sobre uma pedra ou uma assadeira. Leve para a mesa e coloque orégano por cima. Feito isso, corte a pizza com uma espátula e finalize com as azeitonas. Saiba agora quais são os ingredientes necessários para fazer a cobertura da pizza de frango com requeijão. 80 gramas de molho de tomate, 100 gramas de mussarela, 300 gramas de frango desfiado, 10 gramas de bacon e requeijão a gosto. A elaboração desta pizza será feita pelo método indireto, utilizando uma massa exótica, a de cenoura. Como você já sabe, esta massa deverá ser preparada igual à massa tradicional, na mão ou na masseira. Transfira a massa pré-assada, já com molho de tomate, para a mesa para fazer a sua cobertura. E em seguida, coloque boa parte da mussarela. Faça a mesma coisa com frango desfiado e temperado, por exemplo, com açafrão e tomate. Em seguida, espalhe o requeijão em faixas. Coloque o restante da mussarela. E por fim, coloque o bacon. Agora é só levar para assar. Quando assar, é só levar a pizza para a mesa para fazer a finalização. E ela estará pronta para ser servida. Para obter a pizza de atum, você deverá usar os seguintes ingredientes para a cobertura: 80 gramas de molho de tomate, 200 gramas de mussarela, 150 gramas de atum, 80 gramas de cebola fatiada e requeijão, orégano e azeitona preta a gosto.
Esta pizza será elaborada pelo método direto e terá a borda recheada. Abra a massa inicialmente sem borda, podendo por isso utilizar o rolo. Feito isso, recheie a borda. Veja que neste caso, isto está sendo feito com requeijão. Em seguida, dobre a massa de tal forma a originar uma borda, conforme está sendo demonstrado. Feito isso, transfira a massa para a pá de madeira. Coloque o molho de tomate e faça a cobertura. Primeiro, coloque a mussarela. Depois, o atum. E por último, a cebola. Leve para assar em seguida. Feito isso, retire a pizza do forno. Coloque na pedra ou em uma assadeira. Leve para a mesa e corte com uma espátula. Finalmente, jogue orégano por cima e decore com as azeitonas. A cobertura da pizza 4 queijos deverá ser feita com 80 gramas de molho de tomate, 200 gramas de mussarela, 100 gramas de provolone, 30 gramas de gorgonzola e requeijão, azeitona preta e orégano a gosto. Iremos utilizar o método indireto e uma massa fina, sem borda, para elaborar esta pizza. Estando a massa pré-assada com molho de tomate, faça a sua cobertura da seguinte maneira. Coloque primeiro a mussarela e depois o provolone. Em seguida, coloque o requeijão em faixas por cima. E por último, espalhe o gorgonzola picado. Feito isso, leve a pizza para assar. Para depois, transferi-la para uma pedra ou assadeira e levá-la para a mesa. Corte a pizza. Decore com as azeitonas. E finalize com orégano. Para a cobertura da pizza de palmito, você precisará utilizar 80 gramas de molho de tomate, 100 gramas de palmito, 300 gramas de mussarela, 30 gramas de parmesão e orégano e a azeitona verde a gosto. A elaboração desta pizza em nossa demonstração será feita utilizando-se uma massa de espinafre pré-assada, ou seja, o método indireto. Faça a cobertura colocando primeiro a mussarela, depois o palmito e por fim o parmesão. Leve a pizza para assar. Depois, retire do forno e leve para a mesa, na pedra ou na assadeira. Por fim, corte a pizza, coloque o orégano e decore com as azeitonas. Esta pizza, que é adequada para ser servida como sobremesa, deverá receber uma cobertura feita com 100 gramas de chocolate granulado, 50 gramas de açúcar refinado, 300 gramas de creme de chocolate, 5 bolas de sorvete de creme com baunilha e morangos a gosto. O processo de elaboração desta pizza é o seguinte: modele a massa grossa e com borda. Coloque na pá de madeira e limpe a sua superfície com escova para retirar o excesso de farinha. Feito isso, coloque um peso pequeno sobre o disco de massa, como este que você está vendo, de tal forma que a borda fique livre. Em seguida, pincele levemente a borda com água e polvilhe o açúcar refinado. Leve o disco de massa ao forno para pré-assar por uns 2 minutos.
Forneie utilizando a pá para colocar a massa na região mais quente do forno e caramelizar a borda. Feito isso, retire a massa. Coloque em uma pedra ou em uma assadeira e leve para a mesa. Retire o peso de sobre a massa e faça a cobertura. Coloque primeiro o creme de chocolate e espalhe com uma colher. Em seguida, corte a pizza com uma espátula e espalhe o chocolate granulado por cima. Agora faça a decoração com morangos, na quantidade desejada, e finalize com as bolas de sorvete. Estas são, portanto, as principais informações referentes à elaboração de pizzas de diversos sabores. Como você viu, o processo é muito simples. E uma vez bem compreendido, você certamente terá condições de executar qualquer receita de pizza que a sua pizzaria lhe exigir. Mas em uma pizzaria, a coisa não para por aí. Existem outros produtos também feitos com a massa básica de pizza, que são muito bem aceitos. São lanches bem elaborados e de sabor diferenciado, que vêm cada vez mais conquistando a preferência dos consumidores. E são alguns desses lanches que você irá aprender a elaborar no módulo seguinte. As pizzarias modernas vêm cada vez mais diferenciando seus produtos no sentido de conquistar seus clientes, que são, dia a dia, mais disputados pela concorrência. E um diferencial poderá ser os lanches feitos no forno com a massa básica de pizza. São produtos saudáveis, finos e saborosos, cujo processo de elaboração é muito parecido com o das pizzas. Neste curso, iremos mostrar como elaborar 5 desses produtos: calzone, focaccia, panini, tortano e sanduíche wrap, frio e quente. Se você for usar o forno a lenha para assar os sanduíches, será preciso mudar a posição do braseiro para o fundo do forno. Isso deve ser feito porque as pizzas precisam assar na parte mais quente do forno, que é a parte de trás, porque precisam de um choque térmico para levantar as bordas. Já os sanduíches deverão ser assados na parte da frente do forno, onde a temperatura é menor, para não queimar os vegetais no interior dos mesmos. Como a massa é a mesma que você já aprendeu a elaborar, vamos partir do recheio desses produtos. Este recheio poderá ser feito de diversas maneiras, de acordo com a preferência dos clientes e com a sua criatividade. Portanto, os recheios que iremos mostrar aqui são apenas uma das várias possibilidades existentes. O recheio do calzone poderá ser feito com 200 gramas de mussarela fatiada, 100 gramas de presunto, 50 de cebola fatiada, 50 de provolone, 50 gramas de molho de tomate e orégano, parmesão, palmito com salsa, requeijão e cheddar a gosto. Abra uma porção de massa de 350 gramas até atingir 35 centímetros de diâmetro. Em seguida, transfira a massa para uma pá de madeira para fazer o recheio. Primeiro, coloque o presunto, tendo-se o cuidado de deixar uma parte da massa sem recheio, porque este sanduíche será fechado posteriormente como um pastel. Depois, espalhe requeijão da forma que está sendo feito. Agora coloque a mussarela. E depois palmito temperado a gosto. Neste caso, usamos molho bechamel. Feito isso, coloque o provolone. Polvilhe boa parte do parmesão ralado por cima. E por fim, coloque a cebola fatiada.
Agora dobre a parte da massa sem recheio, deixando uma borda para ser recheada com requeijão e cheddar. Feito isso, termine a montagem do sanduíche, fazendo uma borda recheada. Pincele levemente o sanduíche com azeite e coloque o restante do parmesão ralado por cima. Leve ao forno para assar por aproximadamente 2 minutos, tempo suficiente para derreter o queijo. Depois, retire do forno, coloque sob a pedra e parta em pedaços com uma espátula. Agora vamos aprender a elaborar a focaccia, sabendo-se que os ingredientes utilizados para o recheio foram 50 gramas de molho de tomate, 200 gramas de mussarela e tomate fatiado, azeitona preta, parmesão e manjericão a gosto. Abra uma porção de massa de 250 gramas em formato ovalado, com aproximadamente 15 centímetros por 30. Depois coloque-a sobre a pá de madeira e bata levemente os dentes de um garfo sobre a mesma. Em seguida, pincele com azeite leve para assar a massa por aproximadamente 1 minuto. Forneie a massa até ela inchar, ou seja, até haver desprendimento de ar do seu interior. Feito isso, volte com a massa para a mesa para fazer a sua montagem. Coloque primeiro o molho de tomate. Depois, a mussarela ralada. Seguida do tomate em rodelas. E do parmesão por cima do tomate. Feito isso, leve novamente ao forno por mais 1 minuto. Passado esse tempo, retire o produto do forno e leve para a mesa. Coloque em um prato. Decore com manjericão, azeitona e orégano. O panini é um sanduíche que pode ser elaborado com os seguintes ingredientes: 150 gramas de filé mignon refogado no alho com azeite e flambado no conhaque, 150 gramas de mussarela, 30 gramas de molho de tomate e cheddar, parmesão, requeijão e tomate picado com manjericão e orégano a gosto. Utilize porções de massa com 180 gramas para elaborar este produto, as quais deverão ser abertas com as mãos até atingir um diâmetro de aproximadamente 15 centímetros. Feito isso, leve as massas para assar, utilizando a pá de madeira levemente enfarinhada. Forneie o tempo todo até que as massas estufem bastante. Depois, retire do forno e leve para a mesa. Corte uma tampa sobre cada massa e retire a parte de dentro, conforme você está vendo. Em seguida, espalhe o molho de tomate na parte de dentro das massas. E depois coloque o filé mignon. Faça a mesma coisa com o tomate picado, com o requeijão, o cheddar, a mussarela e o parmesão. Agora coloque cada massa recheada em uma assadeira pequena. Coloque a tampa, ou seja, a parte da massa que foi cortada anteriormente, e leve para assar por 30 segundos, aproximadamente. Depois de assado, bastará cortar o produto com uma espátula e servir acompanhado de uma boa salada. O tortano, que também é conhecido como pão de linguiça, pode ser elaborado com os seguintes ingredientes: 300 gramas de calabresa fatiada e mussarela, orégano, salsinha, pimenta calabresa e azeitona preta sem caroço a gosto.
Abra 6 porções de massa com 350 gramas cada até atingir 35 centímetros de diâmetro sobre a mesa enfarinhada. Feito isso, coloque a calabresa sobre uma das massas. Depois, coloque um pouco de pimenta calabresa, salsinha picada, azeitona preta e enrole tudo com bastante cuidado. Agora, faça o mesmo recheio em outra massa. Coloque o rolo que foi recheado anteriormente sobre esta segunda massa recheada e enrole tudo novamente, obtendo um único rolo. Faça a mesma coisa com a terceira massa.